sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. A raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos começando mais um Agro EO Negócio aqui na EO, a primeira rádio web do Brasil. E hoje eu tenho uma participação super especial, nosso gestor criativo, Roberto Pintaúdi. Bem-vindo à tua casa. É a nossa EO, a primeira rádio web do Brasil. Rádio web. Eu tenho dito sempre, quando eu me refiro à rádio, reafirmo sempre que a gente tem um pedaço do nosso trabalho que a gente tenta, se preocupa e procura cultivar um lado feminista. E que quem me puxa as orelhas quando eu saio fora do prumo, entro no mundo da masculinidade tóxica, a nossa observadora plena me chama a atenção. Não, é legal, eu acho legal eu conversar um pouco sobre esse assunto, porque eu tenho interesse, na verdade, não é tanto no agro, que o agro, Carol, ele faz parte da minha vida porque eu sou da geração baby boomer, e eu venho de classe social baixa. E eu morei praticamente até os 20 anos, tá? Não que a gente tinha uma condição social razoável, eram muitos filhos, tal, aquela coisa das antigas, família grande. Eu tenho 6 irmãs e um irmão, e a gente veio do interior, foi morar em Canoas. E a minha mãe, tá? Ela sempre foi uma figura muito forte na minha vida, e ela era uma figura muito exemplar assim nas coisas que ela fazia, porque ela cuidava da casa e, ao mesmo tempo, ela não só cuidava da casa, digamos assim, aquela coisa de cuidar dos filhos e de fazer os filhos, botar os filhos no colégio e ajudar os filhos na escola, como a minha mãe também, talvez pelo hábito dela, que ela antecede a minha mãe. Interior de interior, família. De família, minha mãe era de 1925. Então, ela trouxe com ela, e os irmãos dela, eu lembro vagamente, também tinham esse hábito. Ainda eu peguei um final de geração ali, depois dos anos 50 para 60, quando eu era criança, que eu vim morar na Vila Rio Branco, em Canoas, que as famílias moravam em casas, faziam suas próprias casas com as suas próprias mãos, e todas elas tinham por hábito. Eu me lembro muito assim que era engraçado, por exemplo, toda a família tinha um porquinho em casa, criava galinha e tinha um porquinho. E cada vez que alguém dessas famílias que eram mais próximas ali da vizinhança matava um porco, todo mundo participava Da divisão, assim, de processar. Vai um tocinho para cá, um pouquinho de banho, uma pata, um rabinho. A banho, eu me lembro muito bem que era dividido assim, para o vizinho daqui, para o outro vizinho dali, aquelas pessoas mais próximas, né? E eu sempre trouxe, depois a gente veio morar no IAPI, e aí eu tenho na minha memória afetiva essa coisa. A minha mãe tinha uma mãozinha. O famoso dedo verde? Para aquilo que talvez seja mais ou menos o DNA da agricultura familiar. Era num canteiro de, sei lá, de 3x1, ela fazia brotar beterraba, alface, enfim, toda a verdura, o legume, a coisa que precisasse para a família, eles eram praticamente cultivados dessa forma, assim, organicamente. Eu me lembro que o esterco, porque a minha mãe tinha, aqui no IAPI, ela já tinha ali, os apartamentos tem pátio, todos os apartamentos, ela tinha galinheiro, tá? Ela tinha muita plantação de flor. Eu me lembro que ela tinha uma flor que é a flor que mais ficou na minha memória também, que é o Amor Perfeito, com a qual, inclusive, eu fiz muita presa para cima das moças. Ai, que romântico, olha só. Eu queria agradar uma guria, qualquer coisa, ia lá no canteiro da minha mãe. Então, o Amor Perfeito também eu tenho uma... E daí tinha um xalalá, assim, qual era a frasezinha padrão? Vamos lá. Não, e
por essa coisa de serem 6 irmãs, ela também educou as minhas irmãs para aquele coisa do casamento, de cuidar da casa, de aprender a fazer comida, de costurar, dessas coisas. E eu era o secretário dela. Tá? Eu me lembro que, na época, eu sabia plantar uma série de coisas. Claro que me esqueci tudo depois, porque eu era guri, assim, eu fazia mal-humoradamente aquilo, porque eu queria era fazer outras coisas. E ela me botava ali na microagricultura familiar dela. Eu muito plantei pé de tomate, coisas desse tipo. Então, até quando tu plantar alguma coisa, é uma coisa super interessante. Tu fica gostando como se fosse um bicho de estimação, assim. Tu plantou um pé de tomate, aí tu fica ansioso, tu quer ver ele crescer. A velha história da experiência do grãozinho de feijão na escola, que parece aquele broto, e daí fica naquela ansiedade as crianças ali vendo a germinação, e vai dar feijão. Tu vê o pé de tomate nascer, tal, e se rechear de... Mas, na verdade, a tua mãe era uma visionária, né? Porque isso é uma tendência que está voltando forte hoje, do pessoal fazer uma horta, inclusive, não precisa ser casa, pode ser apartamento, para ter Tu sabe o dia a dia garantido, assim, sem agrotóxico. Tu sabe que eu sou curioso, eu devia até de vencer a minha preguiça e achar tempo, porque eu digo sempre que quando alguém te diz assim, não pude fazer, não tive tempo, teve tempo sim. Não teve vontade. É que a gente faz escolhas. A gente sempre acaba também. optando por aquilo que te interessa mais, que te dá mais vontade, mais prazer, está mais à mão, está mais não sei o quê. Tá? Porque eu já tive durante bastante tempo, tá, muita vontade, muito interesse de conhecer mais de perto essa coisa que hoje até tem, como é que se chama essa coisa urbana do... As hortas urbanas, as hortas urbanas, comunitárias. Eu tenho lido razoavelmente a respeito. Em São Paulo, por exemplo, eu li uma matéria a respeito que falava sobre espaços que eram assim o tal de terreno baldio, né? Aquele que não é aproveitado, cheio de mato, de não sei o quê. Acaba recebendo lixo. Que estava assim, e que aí determinado grupo de pessoas, de repente, resolveu se cotizar, botar a mão na enxada e limpar. E a produção chegou a exceder as necessidades deles, até vender para ceasas da vida, alface, tomate, coisas desse tipo. Esse processo é trigenial, né, da pessoa meter a mão na terra e fazer crescer, assim, é uma coisa muito curiosa, né? Pois sabe que tu falaste aí dessa lembrança aí de criança, depois de adolescência. Eu sou de origem germânica, meu avô era alemão. E me lembro, desde criança, minha avó falando que não podia deixar um pedacinho de terra sem plantar. E daí ela contava que lá, inclusive, assim, junto do trilho do trem, tinha plantações. E o que acontece na Europa é muito legal. Agora, ano passado, eu tive a oportunidade de pedalar lá e eu disse, olha aquilo que a avó falava. Eles têm jardins, hortas, né? Pequenas propriedades, normalmente beira de rio, não tem um lugar ocioso na Europa, né? Tudo ali é para plantar comida. Que simplesmente tu paga uma anuidade para o governo e tu pode explorar aquele pedaço de terra. Então, tem toda a plantação, não pode botar casa, não é uma coisa para morar, né? Mas tem ali a casinha de ferramentas e tudo o que precisar. E daí tem plantado ervilha, tomate, berinjela, tempero, os pezinhos de fruta. E daí tu vê aqueles quadradinhos assim, é um xadrez, é uma obra de arte e todo mundo tem comida. Essa agricultura familiar lembra até, sei o quê, 5, 10 anos, as pessoas brincavam com crianças que nunca tinham visto uma galinha na vida. A história de que a vaca, onde é que corta para sair o leite, né? Que o leite saía da caixinha. E que esse resgate dessa agricultura familiar vai trazer este bom para essas crianças, porque tu começa a ter gosto de novo, tu começa a plantar um pé de tomate, aí tu gosta, aí daqui a pouco tu te interessa, vai ver, Montenegro é a capital, o Vale do Caí ali, dos cítricos. Aí tu vai para lá um dia, conhece alguém, não sei o quê, o cara te mostra lá a plantação de bergamotas, de laranja, de coisas desse tipo, né? E tu começa a tomar gosto, e é uma volta que é legal da gente para uma coisa que é fundamental, que é o gosto pela terra, né?
E sem contar aí também que tu vendo crescer, daí tem aquele apego de assim, não, mas, por exemplo, a criança, né? Ah, eu não quero salada, mãe. Mas daí, pô, mas eu que plantei, cresceu. Ah, eu vou comer, porque foi a salada que eu plantei, né? Isso, Aquele orgulho. É um resgate legal que tu passa. E isso vai acabar como? Vai acabar provavelmente, muitas dessas pessoas vão ter naturalmente amor àquilo que fazem, né? Isso vai ajudar, por exemplo, em preservação de meio ambiente, que é uma coisa tão fundamental hoje em dia, né? Em 2020, né? Que as pessoas estão, acho que está terminando um ciclo de depredação e depravação ambiental, ambiental. tá? Que cada vez aumenta mais essa coisa de pessoas interessadas em proteger o meio ambiente, que mesmo que elas não façam nada, tá? Simplesmente tu estar ao lado de uma boa causa como essa, tá? E tu te manifestar e eleger pessoas que tenham a ver com isso, cada vez cresce mais o número e é mais legal, né? E são pequenos gestos, assim, como essa questão de fazer as hortas populares, como pegar, digamos, na frente da sua casa, do seu prédio, em vez de plantar uma árvore exótica, que seria uma árvore exótica, aquela que não é da natureza, planta uma árvore frutífera, vai dar fruta, quem estiver passando na rua, tem fome, pode comer. É tão bom isso e não tem problema em fazer isso, né? Tu sabe que tu está falando uma coisa que eu várias vezes já pensei, fiquei olhando e pensando assim, essa coisa da gente não ter tão enraizada a coisa do hábito de comer legumes, verduras e frutas, tá? Tu vê, cada vez aumenta mais o número de pessoas pedindo dinheiro na rua, desemprego, crise social e não sei o quê. Fruta é um alimento extremamente barato. A goiaba, que os passarinhos praticamente plantam, né? A goiaba em todo quanto é lugar. Extremamente barato. Não, tu compra, sei lá, 1 quilo de banana por R$2 e pouco. E eu fico pensando, essas pessoas, eu acho que se elas tivessem alguma indicação, se alguém as aproximasse desse tipo de coisa, tá, tu precisa de proteína, tu precisa de outras coisas, claro, mas na falta que pelo menos se alimente, que mate a fome, que tapeiem a fome, com frutas, que é uma coisa super legal. Só né? que eu tenho uma história, posso? Como pode, o programa é teu, tu pode tudo. Aliás, não, mas que tu como é o gestor, né, criativo. Não, eu sou o gestor criativo da rádio, eu não sou do agro, eu sou curioso pelo agro, interessado pelo agro, gosto de ir sempre naquelas feirinhas que tem ali na Vila Nova, do pêssego, de não sei o quê. Talvez, e agora tá temporada, hein? Pela uma questão de onde eu vim só, e ficou na memória afetiva, então tu vê uma árvore, sabe? Não, como não está na nossa cultura essa questão de que pode comer na rua, né? Se tem uma árvore em espaço público, é pública, né? E alguns alimentos. Tem a tuna, que, na verdade, a grosso modo, é aquele cactus que parece uma palma, assim. Sim. Se tu olhar com carinho, com outros olhos, aquilo é apetitoso, né? Porque ele é bem... Uma tuna. A tuna, né? Que nós estávamos brincando, né? Como é que é? Vai. Minha mãe dizia, quando ela estava irritada com alguém, vai te roçar um pé de tuna. Só que a tuna, ela é extremamente rica em sais minerais, em elementos que não tem em qualquer outro alimento, inclusive tem na composição coisas que ajudam a depressão, que é um dos males do século, né? E ela dá no sertão. Ajuda na depressão. Na depressão. Ela tem a mesma coisa que tem naqueles remédios tarja preta, que tem pessoas que são apaixonadas e às vezes que precisam, né? Tem no cactus, na tuna. E no sertão o pessoal planta a tuna para dar para o gado. Só que é perfeitamente comestível para humanos. É só tirar ali o espinho, obviamente, né? Dá para fazer tanto salada, que o pessoal faz no México, quanto suco, que é extremamente energizante por tudo isso, por todas. No México eles fazem suco? Eles fazem salada. E suco também, mas aqui, né, não precisa ir tão longe, na Argentina eles fazem o xarope de tuna. Xarope de tuna. Ele também é muito bom para as vias, assim, para quando está com tosse, quando está gripado. Exatamente. Aí estava eu numa pedalada no sertão alagoano e eu não parava de ver a plantação de tuna, e comecei a ficar com uma vontade de comer uma tuna. E daí a gente parou numa casa para pedir água
E daí, prontamente, a família já veio, pô, água é uma preciosidade no sertão, né? Mas eles, enfim, viram ciclistas ali, vão oferecer água. E eu disse, a senhora se importaria de tirar um pedacinho dessa tuna aí, porque tô com uma vontade de comer. Mas tu já tinha feito isso antes? Já, não, já fiz isso antes. Tá. E daí ela disse assim, só um pouquinho, chamou os filhos e disse, repete. Eu disse, não, eu queria eu pegar uma folhinha, daí noite, quando eu chegar ali no lugar onde for dormir, eu vou fazer uma saladinha para mim, porque tá dando água na boca, né? E daí eu repeti isso e ela disse para os filhos, né? Viu, crianças? A galega come tuna, por que vocês não querem comer? E daí ela me contou que ela era uma agente de saúde familiar e que eles tentam no sertão fazer com que as pessoas comam essas coisas que o clima oferece, só que a pessoa diz assim, não, isso é comida de gado. Tá me rebaixando a ser boiada? Não vou comer tuna. E daí veio uma, entre aspas, gringa e queria comer tuna e ela disse, não vou perder essa oportunidade de mostrar para os meus filhos. Agora né? você está falando, eu estava me lembrando, a mudança de alimentação que surgiu nos últimos tempos também, eu acho que vai ajudar bastante a se aumentar o consumo de frutas e coisas desse tipo, que é essa coisa de ser vegetariano, do vegano, tá? Quem não consome proteína animal, né? E deve provavelmente levar, e cada vez é maior, o número de pessoas que aderem, que a gente escuta falar sobre isso. Tá? Eu tenho, inclusive, minha irmã mais jovem, ela mora em Garopaba, ela é, há mais de 30 anos. Ela começou virando vegetariana e agora é vegana, e ela tem um restaurantezinho em Garopaba, do qual sobrevive a família, que ela serve comida vegana. E na comida vegana tu reaprende o hábito, a alimentação, a ver outro tipo de alimentação, a consumir. É interessante que eles buscaram uma diversidade, né? Saíram do convencional e tem assim uma super diversidade de coisas para oferecer, né? Na alimentação vegetariana. Tem inclusive tem ali as plantas alimentícias não convencionais que os vegetarianos acho que foram os precursores, né? Por exemplo, a Ora Pronobis é quase inso, cresce... Ora Pronobis? Ora Pronobis. Ele recebeu esse nome justamente, né, que seria reza por nós, do latim, que ele é chamado a carne dos pobres, porque ele é riquíssimo em proteína. Dá como um mato, assim. É uma delícia comer. É só tirar a folha e tá feito. O quê? O Ora Pronobis. O Ora Pronobis? É a carne dos pobres. É rico em ferro, né, combate a anemia, e proteína vegetal, em alta quantidade e qualidade. Olha só. Quem quiser manda um e-mail para a rádio que temos, ele dá que nem... É possível ter no apartamento, no jardim, enfim, em qualquer lugar. Tu vê, e eu preocupado em plantar e cuidar do meu pé de maconha em casa. Pois mas a tua casa é no Uruguai, né? Não, só vamos deixar claro para o ouvinte para não dar nenhum... Logo que passa ali. Na fronteira. Na fronteira, no que passa ali. Como é que é? Tem uma cidadezinha? Não é Chuí, tem um... Punta del Diablo. É uma praiazinha essa aí, não é? Uma praiazinha de pescadores em que eles são... Eu me lembro porque eu fui uma vez com uns conhecidos para lá, a gente ia para Punta del Este, eu não me lembro bem, eu acho que foi o formato de transporte que não me lembro qual é, eu acho que foi um carro para várias pessoas, a gente se revezava, uma coisa assim. Eu sei que a gente foi passando por uma série de pequenas praias. Aliás, eu também não sei qual é o encantamento que tem em Punta del Este, a não ser a ostentação, as grifes, as coisas assim. Que praia bem ruim. Meu Deus do céu, uma água gelada pra caramba. Tá? Aquela São José, que tem umas outras José do lado. Inácio. Eu só sei que eu já pedalei toda a costa do Uruguai. Sei de cor. Não consegui ver uma praia ali que tivesse uma coisa. Bom, mas tem umas coisas malucas, milhares de coisas são... Tem umas pontes lindas em Punta del Este. Tem uma que é em formato de M, assim, para subir e descer de bicicleta ali na Barra. Não, isso sim. É demais. Mas tem uma série de coisas, eu ia dizer, tem algumas maluquices do ser humano. Não, a maior parte do planeta não é certa. Não é certa. Quero dizer um exemplo.
Tá, eu tenho um filho que mora na... A maior parte do planeta não é certa e essa aqui não é uma rádio, é uma rádia. A primeira rádio web do Brasil. Aliás, eu estou aqui colaborando contigo só com a minha experiência de vida na área da agricultura familiar, por herança da minha mãe, de ter visto o que ela fazia, o que ela fazia render. A minha mãe fazia pão, ela tinha um forno daqueles de barro no pátio. Ai, que espetáculo. Tá? Era assim... normalmente as pessoas me ficam indagando, apesar de agora eu estar meio aos pedaços, cirurgia no coração, dor na coluna, mas normalmente eu sou uma pessoa resistente, assim, eu tenho muito pouco registro de doenças, tá? E as pessoas me acham um espécime bem conservado, tanto que eu fui para a mesa de cirurgia do coração numa sexta-feira, na quarta-feira o cara me liberou, me deu alta, me mandou para casa, e uns 3 ou 4 que entraram na sexta, que foram cirurgiar no mesmo dia que eu, ficaram tipo 10, 12, 15 dias lá. Ou seja, você tinha uma boa base. Isso, então... Se tivesse seguido ajudando a mãe na horta, nem teria ido para a mesa de operações. Não, tu vê, isso tem a ver com o teu DNA e seguramente com a alimentação que eu tive. Porque a minha mãe não tinha nem essa coisa, ela não tinha instrução, não tinha noção de usar o adubo assim, o adubo assado. Ela era aquela coisa bem de família do interior. O esterco principal da minha mãe era o de galinha. O de galinha que ela pegava. Tá, que ela fazia, ela reaproveitava. Eu me lembro que ela me ensinava, eu tinha que recolher. E claro que eu não gostava, porque eu queria estar na rua jogando bola. Tá? E daí tinha que botar a mão na M. Isso. E ela na massa, eu quis dizer, né? Então, provavelmente, alguma coisa dessa minha aparente solidez física e biológica... Sabe que uma vez eu fui para aquele spa ali, que é considerado o número 1 do mundo, já foi considerado, ou ainda é o CUR, tá? Eles te tratam que nem um rei, né? Claro que tu paga também o preço de acordo, né? E eu fiquei uma semana ali e o sujeito ficou impressionado com a diferença que ele nomeou de a idade cronológica com a biológica. Ele disse que por todos os exames que eu fiz ali, eles te fazem uma bateria de tudo que é exame possível que possa existir. Eu tinha uma diferença de 8 anos, tá, a favor da cronológica em relação à minha idade biológica. E também começou a me chamar a atenção, a primeira vez foi essa, porque eu nunca tinha ficado assim um período maior, assim, uma semana que tu fica lá e é submetido a tudo que é tipo de exame. E isso tem a ver provavelmente com a alimentação que eu tive. A gente está falando coisa aqui desse tipo. de agricultura familiar e eu queria te fazer uma pergunta. Sabe onde é que fica Canguçu? Canguçu fica ali para o lado de Pedro Osório, Rio Grande, Pelotas, é por ali? É por ali, Morro Redondo. Morro Redondo. Piratini, sul do estado do Rio Grande do Sul. Morro Redondo tem uma fábrica de laticínios muito bons, faz queijo, manteiga. Se eu não me engano, a marca é Dambi. Dambi é bom. Eu acho que é de Morro Redondo. Isso não é merchan, foi autêntica a minha reação. Eu acho que é ali. Não, eu te perguntei de Canguçu porque tem uma curiosidade. Canguçu é um dos municípios que maior número tem de minifúndios, pequenas propriedades, de agricultura familiar. Tanto que está tramitando, deve ser aprovado agora, assim, que no verão ainda, pelo próprio Senado aqui do nosso país, para que seja declarada capital nacional da agricultura familiar. Capital nacional? Nacional. Onde que está isso? A gente tem, assim, 9.881 estabelecimentos, 1.000 deles não familiares e os outros 8.774, todos eles familiares. São, enfim, milhares de pequenas propriedades. Tu vê que coisa engraçada. O ministro Guedes, assim como vários componentes desse atual governo, há 2 dias acabou de dizer mais uma bobagem boca fora, uma coisa cheia de preconceito,
tá, querendo justificar a alta do dólar, tirando do trabalho dele a responsabilidade porque o dólar não sei o que subiu e tal, essas complicações econômicas, e ele disse que isso era muito bom porque isso evitava que mais empregadas domésticas se preocupassem. Não, isso é um horror. Isso é um horror. O cara que disse um sujeito que diz uma coisa desse tipo, ele deveria ter de ficar 3 dias sem comer e sem beber preso. Tá? É um absurdo isso. Mas, de qualquer maneira, mesmo uma coisa de péssimo gosto como essa, bate num lugar, vem para outro lugar, vai em outro lugar, e me puxou para a memória uma outra coisa. Como a gente conhece pouco o nosso país, né? Ele disse uma coisa totalmente atravessada, que não tem nada a ver, que é condenável por qualquer aspecto, mas ele foi bater num outro lugar, tá? Que é essa coisa dessa sensação de colonizado que a gente tem aqui, que é só a galinha do vizinho que presta, que é bonita, presta, que é gorda, que a Argentina é maravilhosa, que o Uruguai, que não sei o quê, que não sei o quê. Só o estado do Rio Grande do Sul tem 27 mapeadas regiões turísticas e uma diversidade que tu pode encontrar um pouco de cada lugar do mundo só no Rio Grande do Sul. E daí o Brasil, isso é a ponta do iceberg, né? E me pergunta... E diversidade de agropecuária. Eu aposto sem nenhum receio de errar que de cada 10 pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul, para quem te perguntar isso, não sabem disso. Não, eu que me acho uma pessoa bem informada, eu não tinha e gosto do agro, é um assunto que me interessa muito, assim. Eu leio sempre tudo que é pedaço de notícia, ouço no rádio, na TV, tudo que é programa que é ligado, porque eu tenho essa lembrança afetiva da minha mãe. Então, o agro é uma coisa que está na minha memória afetiva, né? Então, é uma coisa que me interessa. Eu não sabia disso aí, olha a importância disso. Canguçu, vamos repetir para a audiência. Eu vou te fazer uma crítica. Tu, como apresentadora do programa, está fazendo o programa bem direitinho, começou e disse todos os enunciados legais. Tu só esqueceu de uma coisa. O nome do programa? Não, o nome do programa tu dissesse. O meu? Não. Não. O teu. Então foram a dois... vinheta. Não, foram 2 erros. Foram 2 erros. Eu vou te ajudar, então, a corrigir. Tá? Esse programa Agro ou Negócios é conduzido aqui pela Carol Strussmann. Tá? E isso não te citou. Tá? Estamos aqui com Carol Strussmann, não sei o quê, hoje, com a colaboração do gestor criativo da EO, Roberto Pintaú. Disse tudo disso, só não falou o teu nome. Não falei meu nome. O nome dessa moça aqui, ó. Olha lá para mim. É Carol Strussmann. Ela que comanda. Strussmann, e foi justamente a minha saudosa vozinha Alzira Strussmann, com U tremado na época dela e ST7, que me ensinou muito do amor pela terra. Que comanda o agro e o negócio. E a outra coisa que eu ia te reparar, eu nem tinha me dado conta que tu não tinha te apresentado oficialmente. Tá? Eu sou tímida. Tímida, tu vai ver. E a outra coisa, tu acabou não falando do slogan do programa. Ai, é mesmo? Agro ou negócios, aqui não tem conversa para boi dormir. Nós somos muito orgulhosos daquilo que a gente faz e está fazendo e está falando aqui. Tá? Então, a gente acha que aqui não tem conversa para boi dormir. E tanto é o que eu estava falando, num sujeito que acabou, vou ser simpático para com ele, vou forçar a barra, que mais uma vez veio com conversa para boi dormir com esse papo do dólar. Mas isso me lembrou essa coisa. Tá? Por outro lado, que não essa coisa preconceituosa dele, tá? A gente conhece muito pouco o lugar que a gente mora. Com certeza. E a gente tem a tendência a não valorizar. Por exemplo, não existe turismo interno aqui. Imagina, eu da capital, o que eu vou fazer numa cidade interior do Rio Grande do Sul? Gente, tem coisas maravilhosas. E eu fui, casualmente, conhecer Canguçu. Não vou entrar em datas aqui, mas eu acredito que há uns 10 anos atrás. Não 10 anos atrás, talvez um pouquinho menos. E me chamou a atenção isso, daí me disseram, não, aqui é o número que maior propriedades... Tu sabias que, segundo o professor Moreno, de português, há 10 anos atrás, não é mais errado falar? Eu nem sabia que estava errado. Não, é que tu está dizendo há 10 anos.
Tu não precisaria do atrás. Ou tu diz 10 anos atrás. É uma mas redundância, né? Ele disse que não é mais errado porque é o hábito da língua que faz a língua. Então, como todo mundo fala há 10 anos atrás, passou a ser há 10 anos atrás. Pois é, eu li esses dias sobre as redundâncias, mas eu gosto de uma pessoa que eu gosto de dar ênfase, assim. Tem também uma figura de linguagem, que é isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto de insistir. Mas voltemos a Canguçu. Tem uma outra curiosidade, que isso também ficou muito na minha memória. Como eles têm esse... Aí, ó, por dados de 2006, são 2006, a gente está falando aí de 14 anos atrás, né? A última dado do IBGE. Eram 8.774 propriedades familiares. O que acontecia? Antigamente não tinha questão de direitos no campo, aposentadoria, nada disso. Lá também, infelizmente, tinha um alto índice de abandono das pessoas mais experientes. Assim. Então, depois que a terceira idade, o idoso, não tinha mais a força para pegar na enxada, porque a agricultura familiar se caracteriza muito isso, assim, todo mundo pegando junto e tendo tudo ali naquele pequeno quinhão de terra. Eles eram renegados, abandonados, era o peso, esse cara é só custo e não trabalha. Aí, lá pelas tantas, teve uma reforma e eles passaram a ter direito a uma aposentadoria que ganhavam todos os meses, independente de ter seca, enchente da terra, disso. E virou o jogo. É horrível, assim, mas virou o jogo. Então, as famílias começaram a ter mais carinho pelos seus idosos, porque eles tinham sempre certo aquela entrada de recursos todo mês. Então, isso também é uma coisa que em Canguçu ficou muito gritante, essa virada no jogo, assim, E outra coisa que tem muito legal, que foi que me levou até lá, que eu, enfim, sou jornalista, mas adoro o campo, talvez também. Imagina, tu já escutou na tua vida alguém chegar numa sexta-feira, Carol, tudo bem? E tu perguntar, o que tu vai fazer esse fim de semana? Eu vou a Canguçu, conhecer a capital nacional. O quê? É pegadinha, porque tem a rima pode ser. O que tu vai fazer em Canguçu? Eu vou conhecer a capital nacional. Como assim? Mas eu duvido que de cada 10 pessoas tenham 2 que saibam dessa informação. Bom, agora os ouvintes já sabem. Agora vocês são privilegiados. Os ouvintes da EO, que estão no momento assistindo o Agro e o Negócio com a Carol Strussmann. Não, tu me disseste que eu podia falar Strussmann. Agora, não, mas é que a avó falava, a gente foi perdendo as tremas, porque não tem. Abrasileiramos, aculturamos. Falar em trema, vou falar uma bobagem. Tá, tu sabe, corta. São 3 bolinhas. Eu sou fascinado por pequenos sinais gráficos, o ponto e vírgula, essas coisas assim, tá? E eu fico olhando quando tu manda um WhatsApp para a pessoa, ela vai te responder, eu fico olhando ali se os risquinhos ficam azuis ou não ficam azuis, se tem um movimento. E a outra coisa que eu fico olhando assim fascinado, que nem um idiota. Eu poderia dizer que nem uma criança. É um olhar de criança. Que isso tem vantagens para alguns outros aspectos. Tu ter sempre um olhar de criança para o universo. Eu fico sempre fascinado quando alguém está escrevendo e aparece ali no Face. Digitando e as bolinhas ficam se mexendo ali. Eu acho tão engraçado aquelas 3 bolinhas se mexendo ali. Então, falando em bolinhas, eu voltarei a Canguçu, a nossa capital nacional da agricultura familiar, o município dentro do Brasil com o maior número de pequenas propriedades, né, de minifúndios. Ele tem também, ele criou uma feira estadual de sementes crioulas e tecnologias populares. Foi isso que me levou há alguns anos. Canguçu tem isso? Tem isso. O que são as sementes crioulas? É aquelas sementes ali nativas que nunca foram para um laboratório para aprimorar, elas foram safra a safra. São de raiz. São de raiz. Essas são de raiz. E é muito bacana, assim, nessa edição que eu fui, sei lá, acho que era a segunda, talvez primeira. Não, acho que era a segunda. Eles tinham trocas entre eles. Tu vê, se o governo estadual divulgasse um pouco mais isso, tivesse menos preocupação em gastar dinheiro em comunicação política e fizesse divulgação e comunicação em cima disso, tá? Tu imagina, até agora parece que parou um pouco,
tá? Porque o mundo rural, por essa ou aquela razão, voltou a interessar aos jovens, tá? Mas a gente escutava até 5 anos aí, que eu tenho, vou chutar, sempre muita mídia em cima dos jovens abandonando o campo por falta de ou oportunidade de trabalho, tá? Ou por falta de atrativos, porque quando tu tem 20 anos, tu quer dançar, tu quer namorar, tu quer não sei fazer o quê, tu quer Mas não sei ali, o quê. inclusive, quando eu fui a Canguçu, em Morro Redondo, eu fui... Tinha onde namorar? Tinha um Kerb, que, nossa! Kerb é outra coisa. Ali é uma região muito alemã, assim, né? Canguçu? Sim, ali tem muita gente, assim, os alemães da Pomerânia, eles É bem bom. branco. Na verdade, a gente também Também desconhece. ainda dentro dessa de não conhecer o Rio Grande do Sul. Tu sabe um lugar, por exemplo, que tem um alto consumo de vinho, tá? E que tem muito italiano e eles não têm produção de vinho. E inclusive eu tive um cliente lá uma época, tá? Que ele bebia muito vinho e ele é descendente de italianos. À volta de Santa Maria tem uma cidade ali. Como é o nome da cidade? Daqui a pouco eu lembro. Ela é totalmente colonizada por italianos. E eu lia muito voltando no agro, e a gente fala dessa coisa, escuta essa coisa, que aqui as pessoas que produzem no agro, a gente não tem agroindústrias, o que não é verdade, tá? Que se vende muito produto sob a forma de commodities, sob a forma de se exporta o grão e não se aproveita o grão aqui e não tem agroindústria. E uma época eu estava nessa cidade lá é do lado de Santa Maria, mas eu estava em Santa Maria. E aí eu me lembrei de uma coisa que agora parece, pelo menos por algumas marcas que fizeram um trabalho de marca legal, tipo a Miolo, tá? Assim, o cara preferia, e é muito mais forte, porque tem um mercado muito mais potente, muito mais consumidor, ir para São Paulo, tentar vender uma marca de vinho gaúcho, do que tu não encontrava nos supermercados de Santa Maria, que eram os principais abastecedores dessa cidade, que eu não estou lembrando o nome agora, que era só de Estou olhando aqui, Agudo, São Pedro do Sul, Formigueiro, não, Restinga Seca, não, Taquarembó, Cacequi? Não, é com a palavra M. M? Santa Maria da Boca do Monte? São Cepé? Não. Bom, enfim. Mas eu sei Seguimos. que Silveira Martins? Silveira Martins. Tá? É uma cidade que foi totalmente colonizada e a própria Santa Maria tem muita de colonização. Como Santa Maria se formou na imagem, na história, como uma coisa que ela vem do tempo do trem, que o trem era um sucesso, e Santa Maria era um ponto central no Rio Grande do Sul de distribuição de ferrovias, e faculdade virou um lugar de universidade, e as pessoas não associam o que tem em Santa Maria. Tá? Mas o que eu queria te dizer, tu ia em todos os supermercados de Santa Maria, pelo menos nessa época, de fazer uns 10, 15 anos isso, tu não encontrava uma marca de vinho bom nacional no supermercado de lá. E eu botava um questionamento simples assim. Eu digo, poxa, o sujeito faz um esforço do cão para ir para São Paulo. Claro, o mercado é gigantesco lá. Se ele entrar com a marca de vinho dele lá, ele está com a produção toda vendida por X tempo, ok. Mas por que eles não fazem mercado teste, pelo menos, em lugares como Santa Maria, que é um lugar consumidor de vinhos de boa qualidade, porque a colonização lá é para esse tipo de bebida. E tu não encontra. Por quê? Porque a gente não tem divulgação, não tem troca. Claro, agora eu acho... Não valoriza a prata da casa, né? Eu acho que até melhorou bastante isso, com essa infinidade de feiras que existem. As pessoas, a iniciativa privada... começaram... Na Expo Inter, o pavilhão de agricultura familiar, a cada ano, bate seu próprio recorde. Né? Cada vez maior o número de expositores e a diversidade. Já vamos ter que fazer ampliação e já tem o pavilhão 2 e crescendo, né? Felizmente. Eu acho que é isso que começou a ser um estímulo para interromper esse êxodo da galera
que fugia do... Porque tu tem 20 anos, tu quer ir dançar, tu quer namorar, tu quer não sei o quê, tu quer ir para festa, e essas cidades ainda são... Né, não tem essas estruturas, então o que o sujeito vai procurar? Vai procurar uma cidade maior, vai fazer um curso superior, se bem que Santa Maria, especificamente, que a gente acabou de falar, tem uma universidade federal, extremamente conceituada. Passo Fundo também tem, que é a UPF, tá, que é triconceituada. Isso até melhorou um pouco essa... A distribuição, antigamente, teria que forçosamente vir para a capital para estudar, né? Daí isso. Desvirtuava aqui. Aí não voltava de jeito nenhum. Não pegava mais o caminho da roça. São Borja, por exemplo, tem uma série de faculdades lá muito bem estruturadas, com uma série de cursos. Eu não sei se chega a ter medicina, mas tem vários cursos, porque essas faculdades elas começaram a se espalhar com esses cursos mais básicos, assim, tipo comunicação. Básico. No Rio Grande do Sul, a Márcia Cristóforo, que apresenta o marketing ou propaganda aqui comigo, e ela disse, olha, eu acho que esse número já não é tanto, andou se fechando algumas. Mas, mesmo assim, tá, eu não tenho a informação atualizada, vou seguir o conselho da Márcia e vou me atualizar. Até bem pouco tempo, tá, sabe quantas faculdades de comunicação existiam no Rio Grande do Sul? 22. Não tem professor para isso, não tem conteúdo, era só uma coisa mercantil, porque que formação ia dar para a pessoa. Mas, casualmente, lá eu conheci, não tem só comunicação, tem uma série de outras faculdades. São Borja, por exemplo, tem uma estrutura super boa, e tu vê ficar longe para caramba, 600 quilômetros daqui, né? Olha aqui, para ti... Aí tu era obrigado, tu vinha para Porto Alegre, tu não voltava para São Borja. Tu ficava aqui contando a história daqui, ou tu ficava em Porto Alegre, ou tu constituía a família aqui, ou tu ia embora e adiante, conforme a tua vontade, ou a disponibilidade, necessidade de fazer esse ou aquele curso, né? Então, esses projetos de agricultura familiar, eles propiciam, porque por tabela vão se criando necessidades. Então, daqui a pouco vai ter necessidade de ter um laboratório lá que submeta essas... Como é que tu dissesse? As sementes crioulas. Sementes crioulas. Eu até ia ler aqui um trechinho. Lê, completa, volta para isso. Como a gente é uma rádio, né? A gente tem um toque de rebeldia. Claro, e eu total. Eu achei muito legal, assim, se o pessoal, se os web ouvintes derem um Google lá, o nosso auxiliar de produção... é impressionante o que tem de coisas sobre a semente crioula. Fala um pouco. E daí aqui, ó, eu achei o bárbaro isso aqui, isso ó. É em Canguçu ainda. Canguçu, Na verdade, a questão da semente crioula, que Canguçu é um polo, até por essa questão das famílias. Mas em vários lugares se está voltando essa tendência das sementes crioulas, justamente pelo que eu vou ler agora, ó. As sementes crioulas são passadas de geração a geração, selecionadas ao longo de vários períodos, ou seja, as sobreviventes, sem passar por modificações genéticas em laboratórios. Aí que está o Tchan. Constituem-se, portanto, em sementes de resistência aos processos homogeneizantes no campo. Olha que legal, né? Forte. Porque, às vezes, tem aquele impulso de, não, vamos plantar, não sei, alguma coisa que não é daqui. Daí... move mundos e fundos, quando poderia valorizar o que tem aqui. É um pouco do que tu estava falando do vinho. O pessoal se mobiliza para mandar a produção para lá. Por que não se mobiliza para trabalhar o comércio local? Vai gastar menos em transporte? Vai gastar menos em... Não, que fosse... Ou que seja os dois, mas que aqui seja o primeiro degrau para depois ir adiante. Podia fazer mercado teste, tá? Historicamente, toda vez que é lançado um produto, uma cidade no Brasil que sempre foi considerado mercado teste era Curitiba. Lançou em Curitiba, funcionou, vai para todos os outros mercados. Ok, o miolo tem produção, tem qualidade, vai para São Paulo, tem que escoar a produção, lá tem potencial de consumo, legal. Mas por que tu não pode olhar também, deixar um pedaço disso aqui, para eu beber miolo em Santa Maria? Nos supermercados, que eu te digo isso porque aconteceu que uma vez, tá, como a pessoa que nos recebia em Santa Maria era sempre muito gentil com a alimentação, com bebida, eu quis fazer
eu quis dar de presente. Aí eu digo, o que eu vou dar de presente para esse cara que sempre me serve um bom vinho? Vou levar um bom vinho de presente. Eu não achei nenhuma marca em nenhum supermercado. Eu devo ter ido a uns 4 supermercados grandes, entre eles o Big e tal. Tu não tinha uma marca, tá, com, digamos, com a imagem, por exemplo, que tem um Amiolo em Santa Maria, lugar de bebedor de vinho. O que acontece com isso? Esses caras todos lá acabavam consumindo vinhos chilenos e se habituando ao vinho chileno e achando o vinho chileno melhor do mundo e tirando mercado de várias marcas gaúchas que estão aqui do lado. E, às vezes, cria até uma antipatia local com a empresa. Diz, pô, eles não nos enxergam como mercado, só querem saber de fora, né? Só querem saber de São Paulo, Imagina de São Paulo, de São não Paulo. Não é o King Kong. Ganha a premiação em São Paulo. Agora vamos fazer uma matéria na cidade onde é produzido. O que você acha? Não tem aqui. Não sei, não conheço. É uns... É lógico né? que tu conquistar um mercado com algum produto do tamanho de São Paulo, tem todo o mérito do mundo, distribuição, produção, não sei o quê. Ok, mas por que não poderia ter um pouco de vinho bom daqui dos nossos, que faziam tanto esforço e sempre passaram se ouviu durante muito tempo a queixa de o gaúcho não consome o nosso próprio vinho aqui, mas não tinha lá para vender. Eu queria dar de presente para alguém um produto de marca como uma Amiolo, por exemplo, que eu estou usando de referência, de gaúcha, para uma pessoa que sempre me recebeu bem. Não achei. Acabei dando um vinho chileno para a pessoa. E nós seguimos aqui com o nosso Agro EO Negócio, onde não tem conversa para boi dormir. Se algum boi cochilou, acorde. Ficou bom esse slogan, né? E eu sou o Carol Strussmann, então seguindo as orientações aqui do nosso gestor na primeira rádio web do Brasil. E seguindo em agricultura familiar, eu vou dar um pulo aqui. Nós estávamos em Canguçu, na ponta sul. Vamos lá para cima, para o Nordeste, para a Bahia. Uma matéria que eu achei muito interessante, legal de destacar e dar também bastante conversa, que é um projeto rural que atende 60 mil famílias na Bahia, foi eleito o melhor do mundo pela ONU. Melhor projeto rural do mundo? Pela para ONU. agricultura familiar. Por que isso? Porque ele escolheu justamente os municípios com o menor IDH, né, o menor índice de desenvolvimento humano, e começou a trabalhar o potencial local, que no sertão baiano, a princípio, a gente olha é desolação, né? Porque é aquela seca e tal. Então, eles começaram a ver o que dá nesse lugar naturalmente. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Então, se chama, né, um projeto de desenvolvimento rural sustentável na região semiárida da Bahia. Ele ficou em primeiro lugar no ranking de 231 ações financiadas por esse Fundo Internacional de Desenvolvimento da ONU em 98 países. Olha só, essas coisas não aparecem, né? Não. Nas rádios, como é que é? Como é que tu falou da masculinas? O que? Asfixiantes. Nas emissoras de masculinas asfixiantes não aparece. Masculinidade tóxica que eu falei. Exatamente. Que a Natália Miller, a nossa observadora plena, tem me ensinado a respeito de feminismo. Então, assim, o que eles começaram a fazer? O diferencial desse projeto, né? Estimular a convivência com o semiárido e ver e não impor culturas, coisas que não são dali. Vamos fazer do limão uma limonada, mas do limão que nasce no semiárido. Então, por exemplo, eles começaram a incentivar a questão da criação de abelhas, que não precisa de meio litro de água, resolve o problema de uma colmeia, a água é escassa lá. Cultivar espécies vegetais como o umbu, né, que ele consegue armazenar água nas suas raízes durante o período de seca, e transformaram isso em algo comercial. Como, por exemplo, tem um tipo de acerola que só dá no sertão, que é riquíssima em vitamina C, no município de Sobradinho. Né? Foi criado daí a agroindústria, beneficiamento da acerola verde. Uma espécie nativa tem 5 vezes mais vitamina C que a vermelha.
Olha Daí só. se trabalhou com as famílias para produzir o fruto, que já dava ali, mas então vamos incentivar, né? De forma orgânica, para beneficiar. E ele é comercializado, olha só, por uma multinacional da indústria farmacêutica. Então, ali a renda da família nesse lugar, que era cerca de R$ 500, pulou até 6 mil. Ficou todo mundo rico. Agora vai todo mundo aqui no sul querer plantar acerola verde, né? Então, assim, ó, eu digo que dá muito caldo, porque eles não tentaram levar uma uva. Bom, uva tem na beira do São Francisco, dá super bem, né? Não é o melhor exemplo. E tá cheio de gaúcho lá plantando. Tá cheio de uva. gaúcho. Tá cheio de gaúcho. A Miolo, que eu citei tantas vezes aqui, é uma dessas indústrias que está enfiada lá Não, também. a beira do Rio São Francisco é uma loucura o que tem de parreiral e o que tem de verde, né? Porque daí tem a água. Daí outro exemplo legal desse projeto, então, aí que foi premiado mundialmente, é o tal do licuri, que eu nem sabia o que era, enfim, mas é uma castanha, né? E que é da cultura deles. As mulheres normalmente quebravam a casca para vender o fruto na feira, ou seja, trocar migalhas por migalhas, né? E daí esse projeto ajudou as pessoas a se unirem em cooperativas e hoje eles estão já beneficiando o fruto, fazendo óleo e vendendo para a Lusitânia. Olha só. Então, eu acho que por isso que deve ter ganho esses prêmios, né? Aí 60 mil famílias conseguindo viver no semiárido sem trazer coisas de fora e incrementando brutalmente a sua renda. Que legal isso, hein? Talvez aí eles não queiram pegar e amarrar tudo num trapinho e sair para a cidade para buscar alguma coisa. Que no Nordeste era muito característico por causa dessa desgraça da falta de água, né? Que a gente ainda tem aquela imagem do retirante, né? O retirante, do pau do de Vidas arado, Secas, não né? sei o quê, do Vidas Secas e tal, que diminuiu muito, por exemplo, essa coisa do agronegócio com a plantação de uvas e produção de vinho no São Francisco. Isso é uma coisa razoavelmente recente. Eu conheço conheço 2 ou 3, não são tantas. Mas é plural, pessoas. Pessoas daqui de Bento que tinham negócios desse tipo aqui em Bento e que um pedaço da família migrou para lá e está indo muito bem, obrigado. Está tendo resultados financeiros com essa história. Bem legal, assim. Eles começaram a se organizar no que tem ali. Inclusive, tem uma matéria que eu vou buscar aqui também, que eu tinha selecionado. Agora, a gente falou dos vegetarianos, veganos. Foi desenvolver a famosa tuna, que agora eu vou ficar sem a tuna para a minha salada. Eles estão desenvolvendo o couro vegetal à base do cactus. Trocando em miúdos. Couro vegetal à base de cactus. Que é algo assim que não quase não precisa plantar. Se planta, né, obviamente, mas não necessita, enfim, agrotóxico, outros custos, a lide é mínima. Claro, tem todo um processo, né? A tecnologia ajudando o local. Então, nós não tínhamos eu acho que a gente falou legal aqui, colocou vários aspectos da agricultura familiar, e eu acho que a agricultura familiar deve sempre permear esse nosso programa aqui, tá? Mas a gente não tinha uma outra questão aqui no programa, que era até onde vai o agro no Rio Grande do Sul. Eu coloquei isso como temática para ti, porque eu já falei muitíssimas vezes, vou continuar repetindo, que para te ver como a gente não olha para o nosso estado, para o lugar que tu está, que ideia que tu faz a respeito da área industrial aqui, tu que é uma pessoa bem mais jovem do que eu,
Que ideia que tu tem a respeito do Rio Grande do Sul? Tu tem uma ideia, eu vou te fazer a pergunta e eu vou responder. Tá? Eu tenho absoluta certeza que, provavelmente, como tu é uma moça bem informada, tu deve saber um pouco daquilo que eu vou dizer que eu acho que tu não sabe. Mas, na média, é assim. As pessoas... Não me deixa falar, eu vou ficar não. Claro, tu é uma pessoa bem informada, tu deve saber. Mas a maior parte das pessoas fazem uma ideia de que o estado do Rio Grande do Sul é 100% agro. Não é verdade. As pessoas de fora acham que a gente está ali, aquele gaúcho com a bolhadeira. O tempo todo. O tempo todo. E não é verdade. As pessoas dizem que se associou muito àquela coisa do Rio Grande do Sul exportar commodities e não ter agroindústrias. E que também não é verdade, porque o Rio Grande do Sul tem agroindústrias das mais variadas vertentes. Tá? Mas, se tu examinar o aspecto, isso sempre me leva à seguinte pergunta. Onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? Senhores governadores, onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? Pedro Simon, Olívio Dutra, Colares, Antônio Brito, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Tu queres ver uma coisa? O Rio Grande do Sul, vou citar 3 ou 4 coisas clássicas, que não é o Rio Grande do Sul produzir. Não só foi o grande produziu, como sempre foi líder nessa produção. Calçados. Historicamente, o Rio Grande do Sul foi, no mínimo, o segundo estado mais produtor. Era Franca e São Paulo, com calçados masculinos, e nós aqui com calçados em Novo Hamburgo, região ali, e toda a região com calçados femininos, que, de certa forma, ainda continua. O que aconteceu? Com a tal de guerra de incentivos aí, empresas como a Grendene se mandaram para o Ceará, porque lá existem cooperativas que fornecem mão de obra com um custo menor. Tu tem um aspecto a criticar aí, tá? Mas tu não pode negar ao empresário o direito de procurar melhores custos, porque ele tem concorrência. A China passou a fazer concorrência produzindo calçados com um custo infinitamente mais barato do que os nossos, e lá é possível ter mão de obra. No Ceará, por exemplo, onde a Grendene tinha ou tem ainda uma unidade de produção, mas, mesmo assim, o Rio Grande do Sul nunca abandonou a vocação de polo produtor de calçados. Então, tu tem aí uma indústria importante. É toda a cadeia, porque começa no curtume e depois tem... Então, tu tem aí um tipo de produto industrial. Tá? Tu quer ver uma outra coisa? Tu pega o polo metal mecânico de Caxias, principalmente, e região, tu vai ver o que tem ali. Eu sempre, a Márcia também brinca muito comigo, que eu sou apaixonado pela Marco Polo. E tu sabe que a Marco Polo está em terceiro lugar no Brasil de empresa, tá, espalhada como que tem mais plantas no exterior, que tem mais. Eles têm 10 fábricas, não é assim um escritório lá que vende. Não é um representante. Não é um representante comercial. Eles têm fábrica na África, eles têm 10 empresas. Fora, tu pode fazer uma lista que não termina de frase, de randon, enfim. Tá. Aí do lado de Caxias do Sul, tem Bento Gonçalves, polo moveleiro também, não é assim? E dos vinhos, né? Vários vinhedos. Não é assim, polo moveleiro, que produz ali um pouco, não de disputar mercado em primeiros lugares no Brasil. E se tu fizer a lista, tu não para de achar o Rio Grande do Sul com indústria em todo tipo de produto, em todo tipo de segmento. A agricultura que está evoluindo de vento em polpa, que agora em março começa... Eu gosto de brincar quando eu falo isso, que também a Márcia fica me alugando, que é o seguinte: qual foi a maior companhia aérea do Brasil? Varig. Então, tá? E a Varig chegou a um destaque mundial. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei para o exterior, isso aconteceu comigo e acontecia com todo mundo. Qualquer brasileiro no exterior, quando tinha dificuldade, tá, o que ele fazia? Ele não recorria à área diplomática do Brasil. Tu
procurava ajuda Companhia. na Varig, Sério? e eles sempre te ajudavam. Sim, eu tive necessidade, eu sou uma dessas pessoas. Na primeira vez, viajante... Nós vamos ter que fazer esse teu depoimento de avião, assim, a jato, porque tá no limite. Está do estourando? tempo. Então Aham. tá, então a gente volta... Não, mas tu me deixou curioso, vai ter que abreviar e contar para o eu web ouvinte. eu só queria fazer esse registro, que o Rio Grande do Sul, é por isso que eu faço essa pergunta, onde é que está o dinheiro do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul, que todo mundo fala, que Santa Catarina, que Santa... Não, o Rio Grande do Sul continua sendo o quarto maior produtor de riquezas. A gente só perde para São Paulo, obviamente, perde para Minas, tá? E por causa da coisa de estrutura, de turismo e coisas desse tipo, para o Rio de Janeiro. A gente é o maior produtor ainda de riquezas, e não está só no agro, que a gente gosta de saudar, e tomara que continue sendo identificado o Rio Grande do Sul como o maior polo de agro aqui. Se tu olhar para o Brasil, tu vai para o Mato Grosso, onde estão agora os maiores plantadores de soja. Vai lá ver quem é que fez isso. Gaúcho. Tu vai para o Paraná. Segue o soja e vai seguir o rastro dos gaúchos, porque tem gaúcho no Maranhão, que estão plantando No ali Paraná, região de Balsas. Eles em foram... tudo que é lugar. Gaúcho é empreendedor, né? Isso. Tá? E eu gosto de lembrar disso para perceber que a gente não tem só esse mérito no agronegócio. Na área industrial também, embora que seja um programa de agro e ou negócios, tá? É só para fazer esse registro, que eu acho que alguém ainda vai ter que se dedicar, escrever uma série de matérias, registrar uma série de matérias, gravar isso e pôr no ar para as pessoas perceberem, tá? E o que isso, qual é a importância disso para mim? É tu deixar de achar que a galinha do vizinho é a melhor, é a mais gordinha, a mais bonita que a nossa. Tá? Porque a gente escuta muito agora, não porque Santa Catarina, não porque Santa Catarina, não porque... Santa Catarina também é um estado ótimo. Tu atravessa de lado a lado, tu começa com a coisa da praia, que é fantástica, e tu vai até a outra ponta, até lá Chapecó, mas tu vai encontrar lá em Chapecó, tá? Naquela região, também tu vai encontrar... Chapecó, Xaxim, Xanxerê. Tu vai encontrar gaúcho aos montes. Toma, encerra o programa aqui. Então tá, deixa de ser bairrista, porque nós somos uma rádio web e a gente tá no mundo, não tá só aqui, tchê. Isso. Então tá, esse foi mais um Agro e ou Negócios, porque aqui não tem conversa para boi dormir, e eu, se estiver dormindo, eu faço questão de acordar. Sou Carol Strussmann e espero você semana que vem. Obrigado, Grande, valeu, Roberto. Tchau. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.